Olá, eu sou Elisandra e esse é o canal que fala sobre psicanálise e criminologia. E hoje a gente vai falar sobre pedofilia e psicopatia, se elas podem ser consideradas doenças, se elas podem ser consideradas uma patologia. Dentro da psicanálise, a gente pode incluir tanto a pedofilia como a psicopatia na estrutura da perversão, né? Na estrutura clínica da perversão. E o que significa aí, basicamente, de uma forma bem rápida, a perversão? O perverso é aquele que não aceitou a castração e usou como mecanismo ali para sua castração o desmentido. Então ele desmente a castração. E em função dele desmentir a castração, ele se coloca como fálico, ele coloca a mãe como fálica e ele se coloca como fálico, então é uma questão de que ele não perdeu o falo. Em função desse tipo de mecanismo do perverso, ele tem primeiro uma questão de satisfação quase que única, né? Quando ele coloca um objeto no lugar do falo, o falo que teria sido perdido na castração, mas ele coloca um objeto, esse objeto passa a ser o seu objeto de satisfação. Na linha aí do fetiche, que tem até um texto do Freud que fala isso, e aí pensando dessa forma, o objeto de fetiche do perverso é o seu objeto de satisfação, é o objeto que coloca para o perverso o seu desmentido da castração, a sua relação de desmentido mesmo com a castração. E pensando a pedofilia, a gente pode colocar então a pedofilia nesse contexto de uma forma única de satisfação sexual que o sujeito perverso apresenta, que infelizmente é horrível, né? E que muitas vezes o perverso, ele mesmo fala, eu não sei nem por que eu faço isso, eu sei que não pode, né? Mas é a sua via de satisfação. A questão é que ele tem que lidar com uma lei que é social e em função disso ele é prejudicado pela sua constituição aí desse fetiche, né, da pedofilia, desse objeto único de satisfação. E é possível a gente dizer isso porque a pedofilia ela se nivela como outras ditas parafilias, como por exemplo a urofilia, que é aquele que tem uma satisfação, ele tem um prazer sexual através da urina, ele muitas vezes pede para outra pessoa urinar sobre ele, como aquele que tem menofilia, que tem a satisfação através da menstruação. Então são sujeitos que basicamente buscam ter relações com mulheres obrigatoriamente menstruadas. Essas outras duas formas que eu falei não são formas criminosas de satisfação sexual e, portanto, a gente nem passa pela cabeça considerar um sujeito que tem uma urofilia ou uma menofilia como pessoas doentes, pessoas loucas, né? Então, por isso que não é possível considerar a pedofilia como uma doença física ou uma doença mental. Obviamente, isso dentro da psicanálise. Por outro lado, a psicopatia ela tem uma questão de nomenclatura complicada porque a palavra psicopatia já nos induz a pensar em uma doença, né, em uma patologia. E a patologia diz daquilo que fixa o sujeito, daquilo que o sujeito não consegue se livrar. E quando a gente fala do psicopata, o psicopata, apesar de ter essa constituição relacionada muito ao poder, que também é próprio do perverso, por isso que o perverso ele tem uma questão de manipulação do outro, porque ele lança a sua angústia, aquilo que seria a sua angústia da castração, ele lança para o outro, então ele consegue manipular o outro através dessa angústia. E o perverso, ele pode ter um jogo com o poder, né? E esse jogo com o poder é ter o poder como o seu falo único e aí ele vai querendo sempre administrar toda a sua vida em função desse poder. O psicopata, ele
tem essa relação, principalmente de manipulação, mas o psicopata, ele não necessariamente é um assassino, por exemplo, né? Há pessoas que participam da vida de uma forma meio psicopata, então você pode ter um psicopata que é um dono de uma empresa, um chefe, a pessoa ela age dessa forma psicopata, age manipulando, age sempre tentando tirar do outro as coisas para ter para si, em função dessa busca fálica eterna, sempre instituindo alguma coisa como o seu desmentido da castração. Então o psicopata, apesar da gente acabar colocando o psicopata como aquele assassino terrível, né, que comete algum tipo de assassinato horrível, não necessariamente o psicopata ele comete um crime nesse sentido. Então a psicopatia e a pedofilia ela vai estar muito mais relacionada quando se trata de crime a essa questão realmente da lei social, da lei que se coloca. E então a psicopatia ela também não é considerada doença nem pela criminologia. As pessoas que estudam criminologia tendem a não considerar, até porque quando a gente considera uma doença, a gente acaba considerando o sujeito como irresponsável, um sujeito que não detém um controle sobre si mesmo. E na psicopatia a gente percebe que ali há um sujeito, que ali há um sujeito que controla os seus atos, que elabora os seus atos, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, e portanto ele pode sim responder por isso. Portanto, dentro da psicanálise a gente não vai considerar nem a pedofilia, assim como nem a zoofilia, nem a necrofilia uma doença, bem como a gente também não vai considerar o psicopata simplesmente um doente mental, um irracional, porque existe toda uma construção naquilo que ele faz, e lembrando sempre que psicopata não significa um assassino, nem todo assassino é psicopata e nem todo psicopata é assassino. Então tá aí a contribuição da psicanálise para a gente entender, apesar de que nós temos também outras linhas de pensamento, como a medicina, a genética, que podem trazer contribuições até contrárias a isso que a psicanálise observa. Obrigada. Até mais.